Olá, eu me chamo Ana Vitória e junto com o José Gustavo eu vim aqui gravar para vocês um vídeo sobre o artigo que nós produzimos com o título de Explorando a Arquitetura do Arduino Uno R3. Bom, como resumo aqui nós vamos apresentar o Arduino Uno, suas características, seus conjuntos, seu conjunto de instruções, sua arquitetura e descrever um pouquinho sobre as aplicações que ele tem no mercado, aplicações futuras que nós podemos fazer. Então, bom, introduzindo um pouco, no nosso cotidiano, na tecnologia moderna, os processadores e as máquinas computacionais têm ajudado muito a sociedade a avançar, né, esse avanço digital, porque eles nos permitem uma automatização das nossas tarefas, nos dão uma facilidade maior para fazer coisas do cotidiano que levariam muito tempo. E eles são capazes de fazer cálculos com uma velocidade muito rápida e isso ajuda muito no cotidiano do ser humano. E nesse artigo nós vamos focar um pouquinho, na verdade focar bastante, né, no Arduino Uno R3, que é uma plataforma programável de prototipagem eletrônica e que nos permite fazer aplicações ou então estudar aplicações, projetos eletrônicos e isso é uma coisa muito boa porque são coisas específicas que não precisam de um processador tão potente como os processadores de computadores que realizam diversas tarefas, mas sim uma placa de prototipagem para realizar uma tarefa específica, para que isso saia com um custo menor. Então, o Arduino Uno, ele é uma placa, né, de desenvolvimento eletrônico e tem outras no mercado, tipo Raspberry Pi, tipo Intel, Galileo, mas ele se destaca por ter uma facilidade de uso, por já ser muito popular, por ser de baixo custo e para a gente poder programar na linguagem de programação do Arduino. Bom, vamos falar um pouco sobre a explicação da máquina do Arduino Uno R3. Ele utiliza o microcontrolador Atmega 328P da Atmel, que foi comprada pela Microchip, que opera a 16 MHz, tem uma memória flash de 32 KB, SRAM de 2 KB e EEPROM de 1 KB. Tem 14 pinos digitais e 6 pinos analógicos. Sua fonte de alimentação é feita tanto pelo USB quanto pela fonte externa. Aqui nós temos o diagrama esquemático e aqui é a demonstração de onde está a fonte externa, que é a fonte pelo Power Jack, que é isso aqui, e a fonte pela USB também. E aqui nesse diagrama nós vemos o VIN, que passa pelo regulador de tensão, assim como o jack também passa pelo regulador de tensão, e ambos ficam com tensão principal de 5 volts, já que a tensão recomendada deles é de 7 a 12 volts. Nesse círculo nós vemos o diodo D1. O diodo D1 ele é responsável para proteger o circuito contra a inversão de polaridade no jack. E nós temos que ressaltar que não é legal ligar os dois ao mesmo tempo, o jack e o VIN, porque é possível queimar esse diodo e acabar inutilizando o jack. A tensão do USB ela é recomendada em 5 volts. E aqui nós temos um diagrama que é da proteção da porta USB. Porque nessa proteção nós temos um fusível F1, que caso haja ali ele esquente demais, ele tem um coeficiente positivo, então ele vai isolar a porta e ela não vai queimar. E também temos dois varistores que aguentam picos de energia elevada. Aqui dois resistores, né, para limitar a corrente. E, bom, e esse aqui é o esquema de comunicação, né, da alimentação, né, da porta USB também. A porta USB, se ela for ligada junto com uma das fontes externas, ela vai servir só como comunicação se uma das fontes fornecer uma energia, né, ali de 6,6 volts ou maior. Se for menos que isso, então a USB ela passa a ser alimentação também. Aqui na figura nós vemos o regulador de 3,3 volts e aqui os conectores de alimentação. Nos conectores tem o IOREF, que é meio que uma adaptação para shields que são projetados para placas de 3,3 volts, mas eles podem, essa adaptação pode ser para placas de 5 volts. O reset, né, que é um reset do microcontrolador, aqui o de 3,3 volts, 5 volts, né, como dito, o Terra e o VIN, como explicado. Aqui nós temos algumas informações do Atmega 328P e na imagem as entradas de saída digitais e analógicas do Atmega. Bom, além disso, ele incorpora pinos de alimentação como VCC e GND, e o pino reset, e os pinos de comunicação serial TX e RX, que são importantes para a comunicação com outros dispositivos. Nessa imagem, nós vemos a disposição dos pinos do Arduino, né, em relação ao Atmega 328P. E também podemos falar que o Arduino Uno ele é programado por meio de comunicação serial, né? Ele tem um programador externo, beleza? Mas se você quer fazer uma programação mais direta, sem depender da comunicação serial padrão, tem ali um conector ICSP para que isso possa acontecer. E agora vamos falar um pouquinho sobre as instruções. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre o conjunto de instruções do ATmega 328P
que é um microprocessador com arquitetura AVR, que é uma arquitetura RISC de 8 bits. Significa que as instruções são executadas em um único ciclo de clock, o que ajuda na execução rápida e eficiente. Aqui nós temos dois diagramas exemplificando. Esse daqui tem vou focar no AVR na CPU, na memória flash, que é uma memória de programa, e na SRAM, que é uma memória de dados. Aqui entrando um pouco mais, a gente tem a ULA. Temos aqui os registradores de propósito geral, que é essencial para o assembly, os registradores de status e controle e os contadores de programa. O núcleo AVR desse processador utiliza 32 registradores de trabalho diretamente ligados à ULA, e de R0 a R15 eles não carregam constantes, apenas a partir daí, que no caso seria de R16 a R31, que carregam instruções LDI. Falando um pouco mais especificamente aqui das instruções, eu vou citar apenas as principais e exemplificá-las. As instruções aritméticas e lógicas são instruções para realizar operações aritméticas como adição, subtração, multiplicação e também operações lógicas como AND, OR e XOR que estão disponíveis. Nesse caso aqui, exemplificando a de adição, ele vai pegar o que está no registrador RD, vai pegar o que está no registrador RR, somá-los e adicionar no RD. Aqui embaixo temos as instruções de transferência de dados, que é um conjunto de instruções que incluem comandos para transferir dados entre os registradores, memória, facilitando a manipulação de dados. Aqui temos LD e ST, que carregam e armazenam dados na RAM. Aqui o move dados de um registrador para outro. E o LDS carrega e armazena dados entre endereços específicos de memórias. Aqui nas instruções de controle de fluxo que são instruções de desvio condicional como o branch e instruções de salto jump. São fundamentais para a execução do programa. Bom, em exemplos de desempenho em aplicações, nós trouxemos aqui uma aplicação muito interessante do Arduino Uno. Ele é muito usado para aplicações com hobby, né, e educacionais, principalmente para facilitar ali o nosso dia a dia, por sua capacidade de velocidade de processamento. E então nós procuramos um artigo e achamos um artigo que tinha o título como Sistema de Alerta de Lixo Inteligente baseado em IoT usando o Arduino Uno. Como que é? Eles pegaram uma lixeira e mediam o nível da lixeira e quando a lixeira estava em um nível que era considerado cheio, eles enviavam a um servidor um alerta. Então, foi o seguinte, eles usaram um sensor ultrassônico e programaram para enviar esse servidor quando atingisse um nível estabelecido, né? Então, aqui eles pegaram uma tag e que é quando esse leitor dessa tag fosse meio que interrompido, o sensor ultrassônico verificava o estado e mandava o estado para o servidor web. Aqui tem os 4 níveis de estado. E aqui é uma imagem das saídas, né? Então, 4 centímetros é alerta, né? Porque assim, tem 4 centímetros só sobrando. E aí, 66 tá de vinte e Falando um cinco a pouquinho das 50%, como aplicações do tá escrito Arduino em aqui. trabalhos E aí, futuros, quando ia ele é ficando uma com plataforma menos muito de vinte e boa quando se cinco fala de ele, prototipagem de o alguns sensor produtos. enviava, o E sensor falando aqui lia, de né? E o automatização Arduino enviava um residencial, alerta para o servidor ambiental, web. monitoramento no campo, ele é 100% quando falamos de internet das coisas. Aqui na parte residencial, fazendo controles de eletrodomésticos, ar-condicionado, ventilação, até na parte de iluminação. Alguns dispositivos já tem hoje, porém com ele dá para fazer uma gama de controle, né? Integrar tudo com o mesmo usuário. Na parte aqui de monitoramento ambiental, a gente tem alguns sensores de umidade do solo, de umidade do ar, de incidência solar, e com isso dá para controlar outros sistemas, né, baseado nessas informações. Aqui temos exemplo de irrigação inteligente, que o Arduino Uno já é aplicado nesses sistemas, estações meteorológicas, aplicando alguns sensores de temperatura, umidade. Aqui também na parte de irrigação inteligente, esses sensores estão presentes. Aqui nas conclusões do artigo, nós identificamos que a placa escolhida, o Uno R3, é o melhor modelo para a entrada pela sua gama de possibilidades e pela facilidade de aprendizado. No geral, ela possui 20 pinos, sendo 14 digitais e 6 analógicos de input e output, e a arquitetura dela possui um conjunto de instruções altamente otimizado para aumentar a eficiência dos sistemas embarcados, né? A arquitetura RISC. Então, ele se mostra uma opção, uma ótima opção, né? Para a implementação de sistemas embarcados e também, pelo seu baixo custo, a facilidade da implementação, o código aberto e o número de possibilidades a serem exploradas.